Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal que traz aulas semanais de farmacologia, fisiologia e terapêutica. Então, se você é um amante da farmacologia, quer aprender mais sobre essa matéria, você está no lugar certo. Eu sou o professor José, sou professor aqui do canal Farmacologia Fácil, sou professor de farmacologia e fisiologia na graduação e na pós-graduação há um bom tempo e também sou professor e idealizador da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que aproxima você da farmacologia, que ensina de maneira fácil e tranquila essa matéria, que vai fazer você amar o conteúdo antes mesmo de você aprender. Se você precisa aprender farmacologia, sabe que é importante e está perdendo a cabeça estudando esse conteúdo, aqui embaixo, no link embaixo desse vídeo, você encontra o acesso à nossa plataforma. E eu tenho certeza que se você algum dia pegou um livro de farmacologia e estudou farmacologia do sistema cardiovascular, que inclusive dentro da plataforma tem dezenas e dezenas de aulas, um horizonte praticamente de corações batendo, de tanta aula de cardiovascular, você deve já ter se deparado com a sigla SRAA. Se você não se deparou com essa sigla, você não começou a estudar farmacologia do sistema cardiovascular. SRAA é um sistema chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inclusive tem aula aqui do canal explicando mais detalhadamente esse sistema. E esse é um sistema de controle tardio da pressão arterial. Como nós sabemos, o nosso organismo controla a pressão arterial de maneira rápida, através do sistema nervoso simpático, fibras de noradrenalina que fazem aumentar a pressão e o batimento cardíaco, especialmente utilizado quando você tem uma troca de decúbito, quando você tem uma queda brusca de pressão arterial, numa hemorragia, enfim, é uma ação rápida, mas não é sustentada. E nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz um nivelamento contínuo da pressão arterial, buscando sempre aumentar nossos níveis pressóricos. E esse sistema é o alvo de vários medicamentos antihipertensivos. Então, essa semana, na rede vizinha, eu recebi um direct pedindo para mim explicar quais são os medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu achei legal trazer aqui para o canal e estamos aqui nessa aula. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é desencadeado por um processo de queda de pressão arterial. Então, a pressão arterial cai e aí nós temos uma diminuição da chegada de sangue em um aparelho muito especializado chamado de néfron, uma célula muito especializada, um conjunto de estruturas muito especializadas chamadas de néfron, a unidade funcional do nosso rim. Então chega menos sangue lá porque está com uma queda, o organismo está apresentando uma queda de pressão arterial. Então cai a pressão arterial, cai a entrega de sangue para o nosso tecido renal. Essa diminuição da entrega de sangue também diminui o fluxo sanguíneo e também a filtração glomerular. Esse aparelho que eu estou mostrando aqui é chamado de glomérulo. Então é onde, olha só, o sangue chega nessa estrutura pela arteríola aferente, entrega o sangue a uns microcapilares extremamente fenestrados e aqui o que precisa ser filtrado passa para dentro da cápsula de Bowman e vira filtrado renal, vira compostos que vão dar origem à urina e entram para dentro do néfron. O néfron é essa estrutura aqui enovelada com vasos sanguíneos que sobe e desce e que leva esse líquido filtrado para formar a urina. O sangue, os compostos que não são filtrados voltam pela arteríola eferente e voltam para o nosso organismo. Então é um sistema de filtração renal. E quando a pressão arterial cai, eu tenho uma queda de entrega de sangue pela arteríola aferente. Essa queda de entrega de sangue diminui o fluxo de sangue, o fluxo da taxa de filtração glomerular e assim diminui tudo que é filtrado nesse complexo. Tudo que era filtrado antes vai ser filtrado em menor quantidade quando eu tenho uma queda de pressão arterial. E aí nós temos um sinalizador para desencadear o efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sódio. Essa diminuição da filtração glomerular diminui também a entrada de sódio. E aí o sódio vai viajar por dentro do néfron, vai descer, vai passar pelo tubo proximal, vai descer pela alça de Henle descendente, subir pela alça de Henle ascendente e chegar até a região distal.
Nessa região distal, a diminuição do sódio vai ser percebida pelas células da mácula densa, que é essa estrutura que eu estou mostrando aqui, da mácula densa, que tem células especializadas capazes de atuar de maneira parácrina, ou seja, ativar de maneira parácrina as células justaglomerulares. Então, nós temos a ativação dessa célula quando tem uma queda de sódio. Caiu o sódio no filtrado porque houve uma queda de pressão, ele vai ativar, vai mandar um sinal para as células justaglomerulares a produzirem e liberarem a primeira estrutura do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a renina. Muito bem. Então, diminuiu o sódio, ativou a mácula densa, ativa as células justaglomerulares e essas duas células são chamadas de aparelho justaglomerular e aí nós temos a liberação de renina. A renina cai no sangue e o grande papel dela é atuar clivando o angiotensinogênio, isso mesmo. Ela vai cair do sangue pela arteríola eferente, vai ser entregue no nosso organismo e lá ela vai achar o angiotensinogênio que é produzido pelo nosso fígado. Uma vez produzido pelo nosso fígado e clivado pela renina, o angiotensinogênio vai virar angiotensina 1, que viaja pelo organismo até o nosso pulmão e vai sofrer a ação da ECA, enzima conversora de angiotensina, virando então angiotensina 2. A partir daí, a angiotensina 2 vai atuar na glândula suprarrenal, estimulando a liberação da aldosterona, e a aldosterona vai fazer retenção de sódio e água, regulando o nível de sódio. Lembra que no comecinho da nossa explicação, a queda do sódio estimulava o início desse complexo? Então, agora com a aldosterona lá no final da cascata, eu tenho aumento da reabsorção de sódio e água. Isso vai regular então o nível de sódio, antes percebido como baixo. Além disso, a angiotensina 2 atua nos vasos, fazendo então vasoconstrição no nossa glândula pituitária, tendo a capacidade de fazer a liberação de ADH, que reabsorve mais água ainda, e no nosso sistema simpático e o miocárdio, aumentando o batimento cardíaco e o disparo simpático. Muito bem, então a angiotensina 2 é a principal angiotensina vasoativa da nossa periferia. E aí eu resumo tudo isso nessa imagem que está na tela. Então aqui nós temos o angiotensinogênio sendo convertido pela renina em angiotensina 1, ela sendo convertida pela ECA em angiotensina 2 e ela atuando na adrenal, na pituitária, nas artérias, arteríolas, né, fazendo vasoconstrição, na reabsorção de sódio e excreção de potássio e na atividade simpática, além do remodelamento cardíaco que ele é capaz de fazer. Mas aonde são os alvos, então, dos medicamentos? Primeiro medicamento que pode ser utilizado para bloquear esse sistema e impedir esse aumento de pressão arterial é os inibidores da renina, como a lisquireno. Então nós temos fármacos que fazem inibição da renina, o que diminui a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. Também temos os chamados inibidores da ECA. Olha aí, ó, medicamentos que vão bloquear essa enzima pulmonar, que fica então no endotélio pulmonar, e dessa forma evita a produção de angiotensina 2. Sem ECA eu não produzo angiotensina 2. O problema é que a ECA também degrada várias substâncias alergênicas do nosso pulmão, como a bradicinina. Então quando eu bloqueio a ECA, eu permito o acúmulo dessas substâncias e por isso que o efeito adverso dos inibidores da ECA mais clássico é a tosse. Muito bem, outra categoria de medicamentos que atua também no eixo renina-angiotensina-aldosterona são os inibidores de receptores de angiotensina 2, a classe da losartana, valsartana, olmesartana e outras. Ah, não falei para vocês os nomes dos medicamentos que são inibidores da ECA, né? Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril e outros terminam com pril. Muito bem. E os bloqueadores ou receptores de angiotensina 2, que é essa terceira classe que atua no eixo SRAA, são a losartana, a valsartana ou olmesartana, chamados de BRA2. Então eles bloqueiam os receptores de angiotensina 2, especialmente nos vasos, no coração e na adrenal, impedindo a liberação da aldosterona, impedindo a vasoconstrição e impedindo o remodelamento cardíaco também. Show? E por fim, nós temos os diuréticos poupadores de potássio, que são antagonistas, são análogos à aldosterona e impedem o efeito da aldosterona
no nosso rim. Então, quando a aldosterona é liberada, ela vai para dentro do nosso rim, ela é um hormônio muito lipossolúvel, ela adentra as células distais tardias e dos ductos coletores, e lá ela faz a ativação da produção de transportadores que reabsorvem sódio e que acabam eliminando o potássio. Então, perda de potássio e retenção de sódio e água. Os diuréticos da classe análogos da aldosterona são diuréticos poupadores de potássio, porque eles vão impedir o efeito da aldosterona no rim e assim impede a reabsorção do sódio, que vai aumentar a pressão, e também de quebra a secreção de potássio, retém potássio no nosso organismo. Então, os diuréticos poupadores de potássio são outra classe que atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, vamos resumir quais são as classes. Primeiro, antagonistas da renina. Depois, inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da ECA. Bloqueadores de receptores da angiotensina 2, os BRA2. E os diuréticos poupadores de potássio, ou seja, os fármacos que vão impedir a ação da aldosterona. Gostou desse resumão do sistema renina-angiotensina-aldosterona? Tem alguma dúvida sobre esse sistema e sobre o uso desses medicamentos? Então se inscreve no canal, ative as notificações, que é bem provável que mais adiante novas aulas sobre esse tema apareçam aqui do nosso canal, e deixe seu comentário aqui embaixo. Com certeza eu respondo e te ajudo no estudo da farmacologia. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula.